Shalom pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Roxo Malari e hoje eu quero analisar com vocês duas páginas do Tratado de Yomá, página 4a e página 14a, onde tem assuntos que me chamaram a atenção e eu quero compartilhar com vocês. Então vamos primeiramente ler a página 4a, lembrando que o Tratado de Yomá discute sobre a questão do Yom Kippur. Na página 4a está sendo discutido sobre a questão da aliança que Deus fez com o povo no Monte Sinai, quando então houve uma aliança com sangue, lá em Êxodo 24, onde esse sangue é aspergido sobre o povo, aspergido sobre o livro, onde é feito então um contrato entre Israel e Deus. E aí tem uma discussão sobre esse momento com futuramente a Pará do Mar, com as cinzas da vaca vermelha, que era colocada junto com água e era aspergido sobre os sacerdotes para purificá-los, para eles fazer o serviço no tabernáculo e posteriormente no templo. Aí ele está ligando a Pará do Mar com aquela aliança que foi feita com sangue lá no Monte Sinai. E aí na página 4a nos diz o seguinte, no terceiro parágrafo: Reishi daqui disse a ele, de acordo com seu raciocínio funciona bem, na inauguração a aspersão foi com sangue. A inauguração que está referindo aqui é esse pacto que Deus com o povo de Israel. Aqui a aspersão era com água. Rabi Yohanan respondeu: isso não é difícil, como Rabi Rias ensinou. A água substitui o sangue, mas ambos têm o status de aspersão. Né? Então veja que interessante. Rabi Yohanan respondeu como Rabi Rias ensinou. A água substitui o sangue. Então aqui, no Tratado de Yomá 4a, é discutido a possibilidade da água substituir o sangue da aliança. Então veja interessante essa questão de água com a sua ligação com o sangue. Bom, agora vamos ler a página 14a. Página 14a, no parágrafo 8º, nos diz o seguinte: sobre a questão da Pará do Mar. E Rabino Akiva responderia a essa discussão: isso é o que o rei Salomão disse. Eu disse que me tornaria sábio, mas isso me escapa. Eclesiastes capítulo 7, verso 23. Segundo a tradição, mesmo Salomão, em sua grande sabedoria, não conseguiu entender a natureza contraditória da aspersão da água da purificação que purifica uma pessoa impura e impurifica uma pessoa pura, né? Então é discutido aqui no Tratado de Yomá 14a que Salomão em Eclesiastes lhe fala que ele diz que se tornaria sábio, mas ele escapou dele algo, alguma sabedoria escapou dele. E dentro dessa sabedoria, a gente sabe que Salomão foi um homem muito inteligente, mas ele não conseguiu entender uma explicação lógica para a Pará do Mar. Por quê? Porque a cinza, a pessoa pegava um recipiente, essa cinza, e aspergia sobre uma pessoa que estava impurificada por causa do contato com um cadáver, com um morto. E nesse caso ali, quando fazia essa aspersão, aquele que recebia aquela aspersão se purificava. Mas aquele que pegava um utensílio para levar aquele utensílio se tornava impuro. Aí não se aplica bem uma lógica. Por que não se aplica bem uma lógica? Como que aquilo que eu asperjo na pessoa torna ela pura, e eu que não fui aspergido diretamente, somente peguei naquele vaso, por que aquilo me torna impuro? Então a gente vê uma discussão sobre esse aspecto, né? Sobre a água com a cinza da vaca vermelha tornar impuro aquele que levava, mas aquele que era aspergido sobre ele, derramado sobre ele, podemos assim dizer, se tornava então puro. Então a gente vê que dificilmente encontra uma lógica. E aí nós vemos também no 4a a questão do sangue sendo substituído pela água. Bom, agora vamos analisar uma parte no Novo Testamento, em Hebreus, capítulo 9, verso 11 ao verso 22. Nos diz o seguinte: quando, porém, veio Machia, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bode e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção.
Se você ir para o início do capítulo 9 de Hebreus, está falando sobre o Yom Kippur, o dia do perdão, que o sumo sacerdote e os sacerdotes tinham que se purificar para esse momento. Já fala aqui que Yeshua não trouxe animais, mas pelo seu próprio sangue. E ele entrou no Santo dos Santos, se tornando o sumo sacerdote, né? E uma vez por todas. Bom, versos 13 e 14. Porquanto seu sangue de bodes e de touros, e a cinza de uma novilha, aspergido sobre os contaminados, santifica, quanto a purificação da carne, muito mais o sangue de Machia, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purifica a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Eterno, ao Deus vivo. Então aqui nós vemos do verso 13 ao 14, falando que o sacrifício de Mashiach, Yeshua, foi mais perfeito do que todos os outros sacrifícios que eram feitos da parada do mar e no sacrifício do Yom Kippur. Nós vemos no verso 13 dos bodes, aqui se referindo ao bode que era morto dentro do tabernáculo, dentro do templo, e o bode que era enviado para Azazel, do Yom Kippur, que fala que Mashiach representa eles. E também fala que Mashiach, o seu sacrifício é superior à da vaca vermelha, da novilha. Então veja interessante. A gente viu lá no Tratado de Yomá 4a que, segundo o Rabi Hiá e o Rabino Yohanan, a água substitui o sangue. Nós vemos lá na página 14a do Tratado de Yomá, onde fala da parada do mar, que Shelomo não conseguia entender como que aquilo que purificava uma pessoa não purificava a outra, né? E que não tinha tanto contato direto como aconteceu com aquela que levou a água, né? E aí vamos continuar. Vamos ler do verso agora, verso 18 ao 22. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue de bezerros e dos bodes com água, e lã, tinta de escarlate e isopo, e as aspergiu não só sobre o próprio livro, mas como também sobre todo o povo. Verso 20, dizendo: Este é o sangue da aliança, a qual Deus escreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Tá? Então veja interessante. Aqui ele conecta a aliança que Moshe fez com o povo, lá em Êxodo capítulo 24. E também fala que sem sangue não há remissão. Quando fala sem sangue não há remissão, ele se refere à questão do Yom Kippur, que é o principal assunto aqui do capítulo 9 de Hebreus. Então nós vemos que vai conectando aqui a questão do Yom Kippur com a novilha vermelha. Então veja, vai interligando esse assunto. Veja interessante. Aí vamos analisar mais algumas passagens ainda, analisando a questão lá do Tratado de Yomá 4a, onde então é comparado o sangue com a água, né, que fala que a água substitui o sangue. Vamos lá então, João capítulo 3, eu quero ler com vocês do verso 1 ao verso 5. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e ele disse: Rabi, meu mestre, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Yeshua: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Como pode, Nicodemos fala, como que pode um homem nascer de novo, voltar para o ventre materno? Respondeu Yeshua: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então aqui fala da questão do nascimento, quem não nascer da água. Então aqui Yeshua, quando fala de nascer de novo, ele está se referindo ao batismo, a tevilá em hebraico, tá? Então a imersão. Então a pessoa, para nascer de novo, ela tem que passar pela imersão. E aí a gente, voltando lá para o Yomá 4a, a gente vê que os rabinos falam que a água substitui o sangue, ou a água está conectada
com o sangue. Aí nós vemos que a novilha vermelha, a sua cinza era colocada numa água e purificava aquele que era aspergido com aquela cinza. E aí nós vemos aqui a questão de Nicodemos. E o que tem a ver o batismo em si com a questão ali do sangue, com a questão também de nascer de novo? O que tem a ver ir para as águas com nascer de novo? Então a gente vai tentando se aprofundar nessa questão, tá? O nascer de novo, o batismo, aquele que passa pelo batismo, representa uma morte, e ele reconhece nele o sacrifício do Mashiach e tem parte naquele sangue do Mashiach. E quando ele vai para essa questão do batismo, ele aceita o testemunho do Mashiach Yeshua. Uma outra questão muito interessante é João capítulo 19. Vamos ler agora do verso 34 ao 35, e diz o seguinte: Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Então aqui em João capítulo 19, do verso 34 ao 35, fala que quando Yeshua aparentemente estava morto, um soldado furou ali na barriga de Yeshua, onde então saiu água e sangue, novamente conectando a morte de Yeshua, o derramamento de sangue dele, com a água. Então quando a pessoa passa pelo batismo, ele está conectado com o sangue do Mashiach. E aí nós temos a questão do ventre. Ventre em hebraico é Erechem, tá? Então em hebraico ventre, Erechem. A mesma raiz da palavra Erechem, que é misericórdia, tá? E se você pegar a palavra Erechem e fizer a gematria dela, a parte do valor numérico dela, você verá que dá o valor de número 248. Nós temos o Reish, 200, nós temos o Het, que equivale a 8, nós temos o Men, que equivale a 40. Veja que interessante. Então, para a pessoa nascer de novo, ela tem que passar pelo ventre materno. O ventre materno é representado pelo batismo, tá? Então, veja, a pessoa passa, e quando a pessoa nasce, geralmente ela está dentro ali da barriga da sua mãe, ela está envolvida com água, mas quando ela nasce tem água e sangue, né? No nascimento sempre tem água e o sangue, que daí tem a ver com a pessoa aceitando o sacrifício do Mashiach e nascendo uma nova pessoa, nascendo novamente e aceitando o sacrifício do Mashiach. Por isso que aquele que não aceita o sacrifício do Mashiach não tem o derramamento de sangue. E a pessoa, para ter esse derramamento de sangue do Mashiach, para ser válido, ele tem que passar pela Tevilá. E Tevilá representa voltar para as águas. Voltar para as águas representa voltar para o ventre materno e nascer novamente uma nova criatura. E daí nós vemos que o número dá 248, que é o mesmo valor numérico da palavra misericórdia. Para a pessoa ter a misericórdia de Deus, a graça de Deus, ela tem que passar pelo batismo. Para ela obter a verdadeira misericórdia, a verdadeira graça de Deus, ela tem que passar então pela Tevilá. Então, para que todo o bem de Deus que ele trouxe através do seu Filho amado Yeshua caia sobre a pessoa tem que passar pelo batismo para que a misericórdia caia sobre aquela pessoa. E um outro aspecto, além disso, é que a pessoa vai ter que nascer uma nova criatura disposta a cumprir os 248 mandamentos positivos. Que daí nós podemos apontar uma grande pessoa, que todo aquele que se converte, ou aquele que é ou a pessoa se converte ao judaísmo, ou a pessoa é descendente dessa pessoa, que é Abraão. E o nome de Abraão, em Gênesis 17, era Avram, que dá o valor de 243. O nome dele foi mudado para Abraham, acrescentando um rei, que então muda o valor para 248. E no capítulo 17 de Gênesis, Deus pede a Abraão a circuncisão, que é o último mandamento dos mandamentos positivos, que o gentio, então, para se converter, ele vai passar para fazer parte do povo. Então, aquele que passa pela Tevilá, além de representar que ele está tendo o testemunho do Mashiach, aceitando o Mashiach como seu sacrifício e tendo o sangue do Mashiach sobre ele para purificá-lo com conexão com a água, além disso, também ele está prometendo
e dizendo que ele vai cumprir, vai ser uma nova criatura e vai cumprir os 248 mandamentos positivos. Então veja quanto que é profundo essa questão do sangue, da água substituir o sangue, do Mashiach conectado com a parada do mar e com a questão do Yom Kippur. Uma outra questão também é um sod, algo misterioso que nós temos por trás da parada do mar. Como o Shelomo disse, a pessoa que é aspergido sobre a água fica puro, mas aquelas pessoas que têm contato com essa água, as pessoas que levam essa água, a pessoa que anuncia essa água para purificar os outros, são tidos como impuros hoje. Então veja interessante, aquele que leva as boas novas, por assim dizer, ele traz salvação para muitas pessoas, purifica as pessoas, mas aquela pessoa é tido como impuro que leva aquilo. Então esse é um sod. Nós vemos aqui a importância de nós levarmos a mensagem do Mashiach e que mesmo algumas vezes sendo considerados como impuros por levar as cinzas do Mashiach, a gente está purificando a muitos, né? Então veja que são quantas coisas profundas a gente pode tirar disso. É um assunto importante, mas é um assunto também um pouquinho complexo. Espero que todos vocês possam ter entendido as conexões desse estudo, tá? É um estudo bem interessante aí, que está se aprofundando. Quanto mais a gente vai se aprofundando dentro da gematria judaica, a gente vai lendo o Novo Testamento com um olhar mais judaico, junto com o Talmud e outras literaturas judaicas, mais a gente vai conectando a nossa fé no Mashiach. Então é extremamente importante a pessoa passar pelo batismo, porque com essa conexão com as águas, ele é aspergido com o sangue do Mashiach, conecta então, ele representa um novo nascimento, volta para o ventre materno e nasce uma nova criatura disposta então a cumprir todos os mandamentos. Que esse estudo possa ter sido proveitoso para vocês, que vocês possam ter entendido, e que o Eterno sempre continue abençoando cada um de vocês. Shalom, Hitraot, até logo!